Como calcular o prazo com base em um valor de forma fácil e automática? É isso que eu vou te ensinar nesta aula. Se é a sua primeira vez aqui no canal, o meu nome é Marcos Podelo, aqui do canal Excel Online Brasil, e toda semana eu trago muito conteúdo de qualidade para acrescentar, somar aos seus projetos, às suas automações. Antes de mais nada, já chega então deixando um super like aqui nessa aula, se inscreve no canal, marca aí o sininho para receber todas as notificações e me acompanha aqui. Vamos trabalhar então com este arquivo aqui, onde eu trouxe um modelo de tabela com uma coluna de clientes, uma coluna com a data de compra e uma coluna com o valor. A nossa ideia é então definir prazos dinâmicos de acordo com o valor, com base nessa tabela que eu tenho aqui à minha direita. Costuma ser mais natural as pessoas solucionarem esse tipo de questão utilizando uma função C, da seguinte forma: igual C. Caso este valor, se ele for menor ou igual a este valor aqui, então eu vou dar 7 dias de prazo. Se não, e aí vem a outra condicional, né? Poderia usar uma função C também aqui nesse caso. Se este valor for menor ou igual a este valor, então eu darei 14 dias de prazo. E por aí vai. Você vê, nós temos ali 5, 6 regras. Eu precisaria aqui de 5 ou 6 funções C para solucionar essa questão. Quando você está precisando de muitas funções C, geralmente um PROC-V resolve a sua vida. Então faremos o seguinte: vou selecionar esta tabela aqui, ok? Incluindo o zero, é importante incluir aqui essa parte com o zero, e nós vamos nomear esta tabela. Marcos, é obrigatório nomear o intervalo? Não, não é obrigatório, porém ajuda demais a trabalhar com intervalos nomeados. Então eu selecionei, venho aqui na caixa de nome aqui à esquerda e vou chamá-la de tab prazos. Tab prazos, Enter, e agora vem o nosso PROC-V. Igual PROC-V procura, né? São 4 argumentos, valor procurado. Procura este valor aqui, C2, ponto e vírgula. Onde? Na tab prazos. Onde ele vai procurar na tab prazos? Ele vai procurar o valor na primeira coluna da tab prazos. Mas onde eu estou falando que é na primeira coluna? Eu não estou. É o padrão do PROC-V. Ele sempre vai procurar o valor procurado, que é o primeiro argumento, ok? Na primeira coluna da matriz tabela, que é o segundo argumento. Ponto e vírgula. Qual coluna que me interessa dali? Eu quero o prazo. O prazo é a coluna J. Não, não é a J, tá? Ah, é a coluna 10 então, né? Porque de A a J, J é a 10ª coluna. Não. O número da coluna, ele tem que levar como base a matriz tabela. O universo do PROC-V é a matriz tabela. Então, dentro da matriz tabela, o prazo ocupa a segunda coluna. Então, 2. A maioria das pessoas nesse momento diria que colocaria um zero, ok? Ou um falso. Por quê? Porque o PROC-V ele é mais famoso pela sua correspondência exata. Né? Grande parte dos usuários de PROC-V nem mesmo considera a possibilidade de trabalhar com o verdadeiro, por não entender às vezes até o impacto disso. Vamos fazer o teste. Vou colocar aqui zero ou falso, tanto faz, Enter, e olha só. Vou arrastar. E ele descobriu apenas esse aqui, ó. Por quê? Ele está procurando o 228 aqui e não está encontrando. E não tem mesmo, né? Não tem. Ele procurou o 148, não achou. O 300, ele encontrou. Tá vendo? É o único que tem uma correspondência. Por isso, nós vamos utilizar aqui o verdadeiro, que ele diz ser uma correspondência aproximada. E que é uma grande bobagem, porque ele não aproxima nada, tá? Qual é a diferença de usar o verdadeiro, então? Vamos lá, vou te explicar. Verdadeiro, fechei parênteses, aqui você pode usar verdadeiro ou 1, tá? O falso pode ser falso ou 0, ou o verdadeiro pode ser verdadeiro ou 1. Enter, e vou arrastar agora, e agora sim, ele encontrou correspondência para todos. O PROC-V verdadeiro
ele trabalha com faixas de valores, ok? Então, uma vez que a minha matriz tabela possui a primeira coluna classificada de modo crescente, isso possibilita ele interpretar faixas de valores. O que ele está entendendo, então? Que a partir de zero, ó, tem um a partir de aqui, tá? A partir de. A partir de zero, o meu prazo é zero, não vou dar prazo nenhum. Ou seja, qualquer valor abaixo de R$100 não tem prazo. A partir de R$100, eu dou 7 dias para pagar. A partir de 200, eu dou 14. A partir de 300, eu dou 21. A partir de 400, 28. E a partir de 500, 35 dias para pagar. Essa é a interpretação, né? Então aqui, ó, 657, 35. R$102, 7 dias. Perfeito? Ficou clara essa questão do PROC-V? Continuando então. Data de vencimento. Se eu tenho a data da compra e o prazo, é muito simples, né? Eu vou somar data da compra mais o prazo. Uma soma simples. Enter, arrastei, data de vencimento, ok. Dias em atraso. Eu vou fazer o seguinte. Eu tenho a data de vencimento menos o dia de hoje. O vencimento, eu sempre tenho que olhar para o dia de hoje, para ver quantos dias faltam para vencer ou até para ver quantos dias está em atraso esse título. Então, menos hoje. A função hoje, ela é uma função sem argumentos. Ele vai utilizar a data do Windows, tá? Hoje, abre parênteses, fecha parênteses, Enter, arrastei, pronto. Olha que belezinha. Então, hoje é dia 18 de fevereiro. Aqui ele está dizendo que venceu em 16/2 e ele está trazendo aqui, ó, já faz 2 dias, né, que venceu. Aqui, como eu fiz ele menos o hoje, o dia em atraso está negativo. Se você não quiser trabalhar com ele negativo, é só você inverter. Tudo bem? Aí o negativo vai ficar aquilo que não venceu ainda e o positivo é aquilo que já está vencido. Então, por exemplo, eu farei isso aqui, ó, hoje menos a data de vencimento. Aí ele inverte os papéis aqui, né? Olha só, é só arrastar. Então agora o que está positivo é o que está atrasado. E o que está negativo é o que ainda não venceu, né? Está por vencer ainda. Marcos, mas fica um visual estranho, né? Concordo. Fica esse monte de vermelho dá a impressão que eles que estão em atraso, enquanto que eles ainda nem venceram. Então, para isso, agora sim, nós podemos utilizar uma função C para resolver essa questão. Olha só. Se este cálculo for menor do que zero, se ele resultar em um valor menor do que zero, então mostra zero, né? Zero, não tem nada em atraso. Se não, faça o cálculo. Hoje menos data de vencimento. Fechei parênteses, Enter, vou arrastar. Agora sim, ó. Então, somente aquilo que está em atraso ele trouxe valores e o que está tudo certo, ele zerou. Eu acho muito legal quando eu faço esse tipo de análise e que o zero aqui, eu quero realmente trazer atenção para aquilo que está em atraso. O que está zerado, eu não me preocupo, porque não venceu ainda. Eu costumo aplicar uma formatação condicional para enfraquecer um pouco mais esse zero e dar destaque para aquilo que está em atraso. Olha só, eu vou selecionar esse intervalo, muito simples, tá, pessoal? Vou selecionar isso aqui, ou você pode até aplicar para toda a planilha também. Boa, vamos fazer isso, ó. Eu vou selecionar tudo isso aqui, toda a minha planilha. Venho na guia página inicial, formatação condicional, aqui no grupo estilos, ó, formatação condicional, nova regra. Vamos criar uma nova regra, onde eu vou falar para ele o seguinte. Vamos usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. Eu vou clicar aqui e vou clicar aqui, ó, no meu primeiro dia em atraso. Ele, por padrão, já traz com cifrão essa referência. Eu não quero com cifrão, não de modo absoluto como está, porque senão ele vai formatar minha tabela toda com base em F2. Eu não quero isso, eu quero que ele tenha liberdade para analisar cada dia em atraso que está em linhas diferentes, porém na mesma coluna, na coluna F. Então nós vamos liberar esse cifrão aqui, ó, da linha.
vai ficar só cifrão F2. Esse cifrão aqui ele fixa a coluna. Aquele outro que estava aqui fixa a linha, nós vamos deixar a linha liberada. Eu quero que ele formate quando o dia em atraso for igual a 0. Então, F2 igual a 0. Essa é a condição que ele precisa atender. Quando atender a esta condição, nós vamos então formatar para uma cor de fonte, um cinza. Nem tão claro, nem tão escuro. O importante para destacar os demais registros. Ok? Ok. Pronto, olha só. Então agora traz, realça aqui, quando eu estou olhando para a minha planilha, os registros que estão em atraso. Poderia também, ao invés disso, falar para ele formatar os que estão em atraso em vermelho. Aí fica a seu critério, tudo bem? Bom, feito isto aqui, eu quero saber quantos clientes estão em atraso e qual é o valor. Valor pendente não, né? Eu quero o valor pendente. Então, para saber a quantidade de clientes em atraso, nós vamos utilizar aqui um CONT-C ou CONT-CES. Eu sempre prefiro usar o CES, porque ele tem condição de trabalhar com mais condições. Se eu quiser colocar mais condições, fica mais fácil do que eu colocar um CONT-C e acabar colocando mais condições e conseguir um erro com isso. Então vamos de CONT-CES. Eu quero que ele conte neste intervalo aqui da coluna F, ponto e vírgula, tudo que for, abre aspas, maior do que 0. Fecha aspas, fecha parênteses. Conta na coluna F, ele sempre conta a quantidade de células, tá? Tudo que for maior do que 0. Enter. Temos 5 clientes em atraso. Ok, confere, né? 1, 2, 3, 4, 5. E o valor pendente, um soma-CES. Soma-CES, ele soma quando atende a determinada condição. Então, soma-CES soma o valor, que é a coluna C, ó, primeiro é o intervalo da soma, tá vendo? Soma valor, ponto e vírgula. Quando dias em atraso, ponto e vírgula, for maior que 0. Muito parecido com o que fizemos no CONT-C, com a diferença que eu tenho que explicar para ele qual é o intervalo que ele precisa somar. Então, ele vai somar o intervalo de valor quando f for maior que 0. Enter. R$ 809. Vamos ver se confere. Esses dois aqui, mais esses dois aqui. R$ 809. Perfeito. Ok. Agora que nós fizemos isso de um modo manual, que você já entendeu o conceito por trás do PROC-V, dos cálculos, dos dias em atraso, nós vamos fazer exatamente a mesma coisa, porém de forma automática. Então, eu vou excluir essas informações aqui, deletei, porque no dia a dia, se você tem uma lista de registros onde você já tem o cliente, data de compra e o valor, e precisa fazer esse cálculo, você não vai precisar recriar todo esse universo de fórmulas sempre. Você vai clicar num botão e ele vai calcular inteiro aqui a tabela, independente da quantidade de registros. Para a automação, me acompanha aqui. Você vai pressionar o atalho Alt F11. Alt F11, aí está. Alt F11, aqui ó. Ele abriu o VBE, o Visual Basic Editor. Você vai fazer o seguinte, aqui em cima você tem um menu Inserir, você vai clicar em Inserir Módulo. Pode clicar. Dentro do módulo, vamos criar uma subrotina. Calcula prazos. Não pode haver espaço aqui no nome calcula prazos, tá? Espaço, calcula prazos, Enter. Automaticamente, ele já trouxe aqui, né, esses parênteses aqui ao final, e o final aqui end sub, que é onde termina a nossa rotina. Vamos dimensionar algumas variáveis aqui que serão importantes para o que nós estamos criando. Din lin as long e din totlin as long. Então, lin as long e totlin as long são variáveis de números inteiros. Nós precisaremos disso para trabalhar com um loop. Vamos lá. Eu quero primeiro o totlin. O que é o totlin? É o total de linhas. Eu quero saber quantas linhas, por quantas linhas eu vou ter que
inserir as fórmulas, né? Neste momento, eu tenho 16 linhas as quais nós colocamos fórmulas. Mas para colocar fórmula, eu preciso ir até a linha 17, que é a última linha que tem registro. Eu preciso descobrir isso de uma forma automática. Um caminho que nós temos para fazer isso é ir até a última linha da nossa planilha, a linha 1.048.576, pressionar um Ctrl seta para cima, ele vai chegar no último registro e aí nós obtemos a linha dessa célula que ele chegou. E para fazer isso aqui com o VBA é muito simples. Eu vou fazer aqui, ó, totlin é igual a range a concateno com rows count, fechei. O que é isso? Eu estou fazendo uma referência à célula. Para você referenciar células, você precisa utilizar o range, tá? E eu estou concatenando a coluna A, entre aspas duplas aqui, com a contagem de linhas da planilha. Quando ele faz um rows count, ele vai contar quantas linhas tem na planilha, isso vai retornar 1.048.576 e ele vai para a célula A 1.048.576. E agora ele vai para cima, aquele Ctrl seta para cima que nós fizemos, ponto. End, abre parênteses, xl up, fechei, ponto, row. E obtém o número da linha da célula que ele parou. Então, esta linha aqui, ele vai até a última linha, sobe, bate no último registro e coleta o número de linha que ele chegou, no nosso caso, o número 17. Vamos iniciar um loop. For lin igual a 2 to totlin. Next. Loop, ele é uma ferramenta que vai repetir o que nós vamos fazer várias vezes. Então ele vai da linha 2, por isso lin é igual a 2, até o totlin. Ele vai dessa linha até o total de linha, colocando as fórmulas. Serão 3 fórmulas diferentes que nós vamos colocar aqui. Começando com um PROC-V. Você viu que nós utilizamos aqui o range, certo? O range é uma forma que nós temos de referenciar uma célula. Por exemplo, eu poderia tranquilamente aqui, para falar dessa célula, usar o range de 2. Ficaria assim, ó, range de 2. Ok? Perfeito, isso aqui funciona. Só que aí ele fica engessado. Eu quero que ele vá para outras linhas, né? Uma outra forma de referenciar ao range de 2, ao invés de fazer isso, é utilizando colchetes. Se eu faço isso aqui, ó, é exatamente a mesma coisa, tá? Só que ainda nós não ganhamos o dinamismo que nós queremos. Então, para isso, nós vamos trabalhar com o cells. Cells, ele consegue trabalhar de modo dinâmico com as células, onde eu tenho que fornecer para ele qual é o número de linha, row index, né, indexação de linha, e o número da coluna que eu quero trabalhar. A linha é a nossa variável lin, que ela vai de 2 até o total de linhas, que nesse caso é 17. Então, meu row index é a própria variável lin, vírgula, e qual a indexação de coluna? Bom, eu quero colocar a fórmula aqui na coluna D. Então, coluna D, 1, 2, 3, 4, é a quarta coluna, 4, fechei parênteses, igual. Essa é a célula em que nós vamos colocar nosso PROC-V, certo? Ou seja, eu preciso trabalhar com uma função da planilha. Worksheet Function. Worksheet Function. Para você trabalhar com funções da planilha de Excel, você trabalha com Worksheet Function. Por quê? Existem funções nativas aqui do VBA e funções da planilha. Para acessar as funções da planilha, você vai usar sempre o Worksheet Function. Ponto. PROC-V em inglês é VLOOKUP. VLOOKUP. Se você pegar um Excel em inglês, você não vai digitar PROC-V na célula, você vai digitar VLOOKUP. Abro parênteses. Quem é o meu valor procurado? Lembra? Então, no caso, o valor procurado é justamente o valor. Eu quero que ele traga prazos de acordo com o valor. E o valor se encontra na coluna 3. Então, o valor procurado é cells, lin, vírgula, 3. Fechei. Primeiro argumento, já está certo. Vírgula. Tabela, matriz tabela.
como eu vou referenciar a minha matriz tabela aqui? Lembra que nós havíamos nomeado a matriz tabela? Ela se chama tab prazos? Pois bem, ela nada mais é do que um range também, ela é o intervalo de células. Então, eu posso naturalmente fazer tanto um range, abro aspas, tab prazos e fecho. Ele vai entender isso aqui, tá? Ele só está mostrando como vermelho porque eu não terminei ainda a minha linha de comando. Ou eu posso também, como eu havia mencionado, usar os colchetes. Acho bem mais simples nesse caso aqui, ó. Só colocar um colchete no início, um ao final e pronto, ó. Já está aqui, valor procurado, matriz tabela. Vírgula, eu quero o prazo. O prazo é qual coluna mesmo? Lembra, ó, primeira coluna, segunda coluna. Então, coluna 2, vírgula, verdadeiro. Verdadeiro eu havia dito para você que pode ser verdadeiro ou 1. E o falso pode ser falso ou 0. Vou utilizar o 1, fechei parênteses, pronto. Está pronto o meu PROC-V. Olha só. Então, ele vai pegar aqui na coluna 4, deixa eu mostrar os dois aqui para você. Olha só. Ele vai pegar aqui na coluna 4, vai fazer um PROC-V e vai trazer aqui para o prazo. Agora eu preciso preencher a coluna 5. Então, vamos lá. Cells, lin, 5 é igual. O que ele faz mesmo? Ele pega ali a data de compra mais o prazo. Então, cells, lin, coluna B. Então, coluna 2 mais cells, lin, coluna 4. Que nós acabamos de preencher com o PROC-V, certo? Então, é a data de compra mais o prazo. Acabei de calcular a coluna 4, já estou utilizando ela na próxima fórmula. E agora, a coluna 6 é aquela que nós fizemos a subtração. Lembra? Fizemos aqui os cells, lin 6 é igual a... Nós usamos a função hoje, então o hoje menos o que venceu é um valor positivo. E o hoje menos aquilo que está para vencer, ele é um valor negativo. A função hoje, ela existe aqui no VBA, só que ela não é hoje. Ela é a função date. Date menos cells, lin, data de vencimento, que é a coluna 5. É isso aqui, ó. Date equivale à função hoje. Tá legal? E agora? Será que vai funcionar isso aqui? Bom, para testar, eu não vou executar a partir daqui. Seria muito simples fazer isso, bastaria eu pressionar a tecla F5 e ele já calcularia tudo. Mas eu quero calcular isso utilizando um botão. É claro, muito mais estiloso fazer isso. Então, eu vou pegar aqui, ó, na minha guia desenvolvedor. Marcos, eu não tenho a guia desenvolvedor. Não tem problema. Vai lá na guia arquivo. Guia arquivo vai lá embaixo em opções. Vem aqui, ó, em personalizar faixa de opções e você vai encontrar aqui a guia desenvolvedor. Se ela estiver assim desmarcada, você simplesmente marca ela e pressiona OK, certo? Na guia desenvolvedor, nós temos aqui o grupo controles com essa caixa de ferramentas aqui, ó, botão inserir. Logo de cara, ó, controles de formulário, o primeiro aqui, ó, é um botão, tá legal? Cliquei. Vou clicar na minha planilha só e ele já fala, ó, quer atribuir qual macro? Calcula prazos, é que nós acabamos de criar. OK. Vou ajustar o tamanho do botão e vou mudar o texto aqui dentro, né? Vou colocar aqui, ó. Calcular prazos. Calcular prazos, ok? Se você segurar a tecla Ctrl e clicar no botão, ele seleciona o botão e você pode editar ele, mudar o texto, posicionar ele em outro local, sem problemas. Se você simplesmente clicar, ele vai executar e seja o que Deus quiser. Clicando, olha que belezinha. Rápido, né? Ele já preencheu os prazos, as datas de vencimento e já aqui os dias em atraso. Mas você se recorda que nós havíamos feito um ajuste aqui, né? Através de uma função C, nós falamos para ele para ignorar essas que estão negativas, porque elas não venceram ainda. Então, eu quero falar para ele que se for negativo, mostra 0. Se não, aí calcula e aí ele vai aplicar aquela formatação condicional que nós fizemos. Então, Alt F11, voltando aqui para o meu código, eu vou fazer o seguinte.
Esse cálculo aqui é o que eu preciso analisar para ver se ele está vindo negativo ou não. Então, nós vamos utilizar um se aqui também, que aqui no VBA é o if. Se a data menos, vou colocar entre parênteses, abrir parênteses, se a data menos cells lin 5, fecho parênteses. Então, se isso aqui, o date menos cells lin 5, for menor do que 0, então, then, enter, eu quero que cells lin 6 seja igual a 0. Else, senão, eu vou manter esse cara aqui, vou pressionar o Tab para ele identar, para ficar bem organizado o meu código. End if. Vamos lá. Se essa subtração for menor do que 0, então ele executa isso aqui e coloca 0 na célula. Se não, célula é igual ao próprio cálculo end if. Tá? Eu já fiz aqui algumas aulas mostrando que o if nem sempre precisa ser finalizado, se você fizer ele numa mesma linha. Neste caso, vamos deixar ele estruturadinho da forma que está, tudo bem? Fica mais fácil a leitura e interpretação do que está acontecendo aqui. Vou fechar aqui o meu VBE. A propósito, aqui no VBE, quando você salva aqui, você está salvando o seu arquivo completo do Excel, tá? Não apenas o código. Então, tanto faz você salvar lá no Excel ou aqui no VBE, eles estão salvando as mesmas coisas, tudo bem? Vou fechar o meu VBE, vou salvar o meu arquivo, vou apagar isso daqui e vamos calcular novamente. Calcular prazos. Agora sim, agora ficou perfeito. E perceba que ele traz como valores aqui na célula. Você não está inserindo fórmulas nas células. Então, seu arquivo vai permanecer leve, não vai ficar calculando o tempo todo, ok? Então, se você trabalha com isso no dia a dia, precisa sempre calcular, seja esse tipo de cálculo de prazo, data de vencimento, dias em atraso, ou qualquer outro tipo de cálculo que você faz no seu dia a dia, agora você aprendeu mais um recurso aqui para trazer muita automação, para você ganhar muito mais tempo e se destacar aí na empresa em que você trabalha, né? Mostrando que você realmente é um profissional diferenciado. E se você quiser aprender ainda mais sobre esse tipo de automação aqui no VBA, está o link aí embaixo do nosso treinamento VBA Master Code. Clica lá. Você vai cair numa página, está toda a explicação todinha lá do curso, do conteúdo. E se ficar alguma dúvida, tem um botãozinho do WhatsApp em que eu terei o maior prazer em solucionar suas dúvidas, tá legal? Bom, gostou da aula? Curtiu? Aprendeu bastante? Fez a diferença aí no seu dia a dia agora? Que legal! Não perca tempo, já dá um super like então aqui nessa aula. Se inscreve no canal, marca aí o sininho para receber todas as notificações. Eu te espero na nossa próxima aula.